Fala, gente, tudo bem? Saiu o trailer do Shrek 5 e eu não consegui ficar tranquilo até fazer essa análise de personagem, porque o design do Shrek mudou. Então vem comigo depois da vinheta que a gente vai analisar o antigo e o novo para entender por que o Shrek desse trailer novo tá causando tanta estranheza. Vem comigo. Então, rapaziada, aqui já olhando pro nosso Shrekzinho, esse aqui é o antigo, né, o clássico. E aqui eu tenho um board com vários Shreks, inclusive os prints que eu dei no trailer novo e imagens do antigo, tá? E eu busquei expressões faciais próximas, né, dele assustado e tal, pra gente entender melhor, né, a questão de formato de rosto, né, e o que mudou realmente nesse personagem. Então, para começar aqui, ó, eu vou selecionar todas as camadas e vou deixar eles mais transparentes, e aí a gente consegue analisar melhor, ó. Esse Shrek aqui, ó, ele... deixa eu pegar. Vamos começar aqui pela expressão dele gritando, tá? Que eu tenho uma parecida ali, ó. Esse Shrek clássico, ele tem uma cara bem ovalada, né? Já o novo, vamos ver, ele tem uma cara oval, só que parece menos achatada, né? Ó, parece menos larga aqui e aqui. Percebe como é? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou trazer ele mais pra perto, já pra gente não precisar ficar jogando pra lá e pra cá, ó. Aí. Ó, nós temos aqui os dois rostinhos, né? Tá, beleza, os rostos estão parecidos. Mas aí a gente começa a perceber algumas coisas aqui, ó. O nariz dele aqui tá bem mais quadrado, né? E aqui ele tá mais arredondado. Isso já dá uma diferença enorme pro personagem, né? As orelhas estão bem próximas, bem iguais. O que muda aqui é que a base da orelha tá um pouco mais fina, ó. Essa orelha antiga ela é mais reta e aqui é mais afunilada no novo. As sobrancelhas foi o que mais me chamou a atenção, porque esse Shrek clássico aqui, a sobrancelha dele era escura, né? Era preta. E esse Shrek aqui tá ruivo. A sobrancelha dele tá bem ruiva. Nós temos uma expressão, nesse novo aqui, uma expressão facial de susto muito mais resolvida do que no antigo. No antigo parecia que eles tinham que manter essa expressão de bravo mesmo assustado, porque percebe, ó, é a mesma reação de susto, só que aqui ele tá com uma reação um pouco mais brava e aqui ele tá realmente assustado, né? Ó. O que acontece? As sobrancelhas são jogadas mais para cima nesse novo, ó. As sobrancelhas vão lá para cima, enquanto que aqui não tem muita diferença aqui, ó, parece travado, e aqui jogou para cima. Tanto é que aconteceu aqui uma situação que acontece muito no cartoon, que no antigo não acontecia tanto e agora no novo, pelo jeito, vai acontecer, que é o esticar, né? O esticar e o achatar do cartoon. Então, quando estica tudo, né? Tanto é que aqui a gente consegue perceber, ó, que a subida do nariz dele aqui, ó, essa partinha do nariz do clássico, é bem curtinha, né? E aqui, ó, tá bem comprida. E nesse caso aqui é porque ele tá esticado, né? Aqui nós temos como é que chama essa parte do Shrek clássico? Era bem grande, né? A distância entre o nariz e a boca era bem grande. E aqui não, aqui já é um pouco menor, né? O que eles fizeram de mudança que mexe nesse rosto, né? Aqui, ó, o queixo do Shrek clássico é bem curto e aqui nós temos um queixo mais proeminente, né? Sem contar que a mudança mais drástica, que é o que a galera realmente tá achando estranho, é o olho. O olho do antigo simulava muito o olho real, o olho de um humano real, né? E aqui não, aqui tá muito mais cartoonizado, tá muito mais Disney, ironicamente falando, porque esse filme é da DreamWorks, né? Mas ele tá muito mais personagem cartoon mesmo. Ele fugiu um pouco da realidade humana, que aqui, ó, esse Shrek aqui, ó, antigo, tinha até cílios, né? Se a gente dá um zoom aqui, ó, a gente vê que ele tem cílios, né? Que era até meio estranho, né? É o campo da estranheza que a gente fala, né? Tem cílios, né? O olho dele aqui, ó, a íris dele aqui, ó,
é muito, muito bem trabalhadinha, como se fosse um olho humano mesmo. E aqui não, aqui tá muito mais cartunesco, né? Tanto é que este olho aqui, ele fica até meio limitado para um cartoon, né? Porque mesmo assustado, tem uma limitação de abertura de olho, né? E aqui não, ó, o olho dele tá muito mais arregalado, sobe muito mais esse globo, né? Então o olho é o que mais fez diferença aqui nessa questão, tá? Outro ponto interessante é que os dentes do Shrek novo estão muito mais irregulares, ó. Uns são quadrados, outros são pontiagudos, né? Eles estão muito mais tortos e irregulares, cada um numa altura. E o antigo não. O antigo parecia muito mais uns dentes humanos, ó. Por mais que eles fossem meio tortinhos, ainda parecia que tinha um pouco de medo de ser torto, né? Tinha uma estética ali, né? E aí tem outros pontos aqui do Shrek que também mudou, né? Que é a questão do outfit do Shrek. Que a roupa dele mudou, né? Agora tem essa roupinha com um decotinho em V que o anterior não tinha. O anterior era uma golinha redonda, né? Não consegui perceber se ele tem ainda essas manchinhas na cabeça aqui, ó. O novo eu não sei se tem manchinha na cabeça não, ó. Não parece que tem não. Ou se tem, ele tá muito mais suave, né? Deixa eu ver se alguma coisa mudou. As mãozonas continuam as mesmas. E aí o que acontece aqui, ó, é que eu percebi é que o nariz dele, nessa outra, tem um calombinho a mais aqui, ó. Por isso que tá mais comprido. Então o outro nariz era mais assim, né? E esse tá assim. Claro que vai mudar e claro que vai causar estranheza, porque o Shrek fez parte da nossa infância, fez parte da infância de uma geração, principalmente da minha geração, né? E aí agora chega esse Shrek totalmente reestilizado, né? Pra gente, mas a gente precisa entender que também é um novo público, são novas crianças, né? E nós já não somos mais o público, né? Por mais que a gente vá assistir, goste, continue gostando, mostre para os nossos filhos, né? Ou para os nossos sobrinhos, que sejam, nós não somos mais o foco, tá? Então a gente precisa entender que mudou. E tá tudo bem mudar o design do personagem nesse caso aqui. E agora o burro, né? Que eu acho que o burro, ele teve a maior mudança, né? Porque o burro mudou real. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma eu peguei aqui para vocês terem noção, ó. O formatinho da cabeça do burro era assim, ó. Parecia um sapatinho, né? Parecia um sapatinho mesmo, era quadradinho. E agora, olha isso, cara. Tá muito mais triangular para cima. Eles puxaram a cabeça do burro, né? Olha aqui, ó. Nós temos um formato de cabeça para esse personagem que é mais ou menos assim, ó. Percebe? E aí tem as duas orelhinhas aqui. Beleza? E aí aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem esse formato aqui, ó. E as orelhas. Olha a diferença. Olha a diferença dos dois formatos. Um formato muito mais quadrado e o outro formato muito mais triangular. Um formato dinâmico, digamos assim. Um formato que flui mais, né? Esse burrinho clássico aqui, não desmerecendo ele, mas ele parece meio achatado, né? Mas também é um retrato de uma época, da animação, da tecnologia, do estilo, porque o estilo segue tendência também, né? Segue o retrato desta época, enquanto que esse burro novo, ele tá muito mais fluido, né? Parece que ele faz uma linha só na composição do character design dele. E aí, claro que algumas coisas também mudaram, né? Como aqui, ó, o cabelinho dele aqui era um cabelinho de burrinho normal, né? O cabelinho clássico, né? E aqui não, aqui o cabelo faz parte do shape dele, porque o cabelo dele tá arrepiado para cima. Ele acompanha o shape da cabeça, e isso faz com que o personagem fique lindo, dinamicamente falando, né? Outra coisa que eu notei aqui agora, que esse trailer saiu e dá pra ver o burrinho de vários takes, é que aqui ele era gordinho e as perninhas dele eram até grossinhas, né? Eram finas, mas, né, você conseguia ver um cavalinho. Aqui, olha isso, cara. Olha, ele ficou muito mais gordo, né? Muito mais gordo. E as perninhas, deixa eu dar um zoom. As perninhas estão extremamente finas. E aí na hora que chega o joelhinho dele ali, aí faz um calombinho, ó. Muita referência cartoon mesmo. Então,
eles estão querendo fugir dessa questão quase que humana, quase que um 3D próximo da realidade para um cartoon mesmo, né? Você vê que o burrinho tá totalmente estilizado, né? Os joelhinhos, ó. Percebe? Aqui não tem o calombinho do joelho, né? E aqui já tem. Outra questão que eu notei, também os olhos, né? Os olhos de todos os personagens mudaram, né? Então, aqui os olhinhos desse burrinho aqui, ele é quase humano. E quando acontece a seleção de elenco desses personagens que vai fazer o filme lá e fazer as vozes originais, o Ed Murphy é a voz desse burrinho. E você consegue ver o Ed Murphy nele. É bizarro. E muito disso por causa dos olhos. Eles simulam os olhos do ator no personagem. Então, são os olhos do Ed Murphy. Você vê os olhos do Ed Murphy. Já no novo, não. Já no novo já não é. Né? Você vê uns olhos mais cartunescos mesmo, né? Esses olhos aqui você consegue ver em outros personagens, como o Looney Tunes, né? Você vê esses olhos, que é o olho mais cartoon. Essa é a maior diferença, né? Porém, o design do burrinho ficou espetacular, cara. Diz aí, você é do time que é a favor desse redesign do Shrek ou é contra o redesign do Shrek? Eu tô dividido, tá? Porque por mais que o Shrek fez parte da minha infância e eu adorava os filmes, e gosto ainda de todos os filmes, eu gostei muito da versão nova. Digo do design do personagem, porque o filme ainda não saiu, né? Mas eu gostei muito. Por mais que Shrek ainda me cause uma estranheza ali em algumas cenas do trailer, eu gostei muito desse burrinho, cara. O burrinho ficou espetacular. Eu torço para que o filme seja bom, para que esse design pare de causar estranheza na gente. Quando a gente vai assistir, a gente realmente goste, porque ficou espetacular. E me diz aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, você comenta aí, você compartilha e não se esquece de se inscrever, beleza? Tá chegando a minha hora. Até a próxima. Tchau!